Boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors, o último de 2025. Eu sou Lucas Couto, do time de comunicação da Drummond, e em nome de toda a empresa eu quero agradecê-los e agradecê-las pela inscrição e pela audiência aqui no nosso webinar, o Warm-up para a Conferência Select USA 2026, como estruturar o processo de investimentos. Hoje, ao meu lado aqui, nós temos Pedro Drummond, sócio da Drummond Advisors, Marcelo Carrulo, Chief Growth Officer da Drummond Advisors, e André Leal, especialista de investimentos do Select USA Brasil. Também temos a profissional Regina Fernandes, realizando a interpretação simultânea de Libras, para transformar o nosso conteúdo em um conteúdo cada vez mais acessível. Lembro a todos que este webinar é feito para vocês e por vocês também. Então fiquem à vontade para enviar perguntas, dúvidas, questionamentos via Q&A para os nossos speakers. Para quem não conhece a Drummond Advisors, nós somos uma empresa especializada em transações internacionais. Contamos com uma equipe formada por advogados e contadores certificados internacionalmente e temos mais de 15 anos de experiência em uma jornada que atendeu mais de 13 mil clientes. Temos colaboradores bilíngues espalhados pelo globo e contamos com escritórios físicos nos Estados Unidos, em Boston, e Miami e Orlando, e no Brasil, em Belo Horizonte e em São Paulo. Mais uma vez agradeço todo mundo que participa aqui com a gente deste webinar. É um prazer recebê-los e é um prazer receber também o André, um amigo de longa data aqui da Drummond Advisors, que vai começar a introduzir para vocês o conteúdo deste webinar. André, o palco é seu. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Abraço. Lucas, obrigado. Bom, boa tarde, obrigado a todos pela presença. É o nosso segundo webinar dessa série, voltado a falar um pouquinho sobre as tendências e atualizações para o processo de internacionalização das empresas brasileiras para os Estados Unidos. Apenas trazendo algumas atualizações, esse é o segundo da série, o último, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o momento para a internacionalização, sobre, de fato, o que as empresas brasileiras precisam prestar atenção nesse momento e a realidade, a veracidade sobre o que, de fato, é investir nos Estados Unidos agora. Obviamente, governos vêm e vão, administrações mudam e, obviamente, com isso, o governo também adapta um pouquinho a sua maneira de trabalhar. E a gente falou sobre isso, onde estão as oportunidades, onde estão as tendências e o que de fato está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Como ligar ali o alerta para alguns pontos que anteriormente nós não prestávamos tanta atenção ou não colocávamos no pipeline da internacionalização da empresa e principalmente mostrando ali áreas onde de fato o governo norte-americano tem criado alguns canais de oportunidades. E para quem nos segue no LinkedIn, essa semana eu fiz uma postagem sobre isso, como o governo norte-americano tem criado programas onde ele, de fato, investe nos negócios para que eles possam se internacionalizar em áreas estratégicas. Então, é um momento que continua sendo muito favorável, mas um momento que a gente tem que prestar um pouco de atenção em temáticas que antes elas não eram tão relevantes. Esse webinar, hoje, ele vai falar um pouquinho sobre como estruturar esse processo. Então, falando de uma maneira um pouco mais prática sobre quais são as etapas e principalmente áreas que a gente precisa começar a pensar agora para que o negócio consiga ter uma estratégia de internacionalização assertiva e correta para entrar no mercado norte-americano. O bate-papo hoje ele vai ser pautado exatamente para que a gente possa trazer essa visão legal e essa visão de desenvolvimento do negócio no mercado norte-americano, para que as empresas possam começar a colocar aí na sua lição de casa o que eu preciso fazer hoje para começar a desenhar minha estratégia de entrada nos Estados Unidos. Lembrando que esse webinar é uma série, ele é o segundo de uma série de 4 webinars que nos levarão até a conferência Select USA, esse evento que vai passar por Curitiba e São Paulo, agora no finalzinho de janeiro. Então, utilizem esse espaço para que vocês possam tirar dúvidas e preparar uma estratégia para quando vocês estiverem na conferência Select USA, possam tomar vantagem desse momento único para vocês
prepararem a ida das suas empresas para os Estados Unidos. Começando um pouco o bate-papo de hoje, eu queria convidar o Pedro, que é sócio da Drummond e responsável aí pela área legal da Drummond Advisors, e o Marcelo Carrulo, que ele é o Chief Growth Officer da empresa e tem uma vasta experiência na internacionalização de negócios para o mercado norte-americano, para que eles possam se apresentar e na sequência a gente começa o bate-papo. Pedro, passar a bola para ti. Opa, que bom. Deixa eu pegar aqui e começar. Obrigado, André. Parabéns, Lucas, aí. Obrigado pela organização. André, muito obrigado pela parceria de sempre. Já se vão muitos anos. Eu não consigo contar mais quantos anos nós somos parceiros do Select US. Então, muito obrigado pela parceria, por todo o programa e parabéns pela iniciativa de fazer esse warm-up juntos. Quero reforçar, antes de começar, reforçar o convite para quem está nos ouvindo de comparecer, quem puder comparecer e estiver nas cidades, a São Paulo e Curitiba. Vai ser muito rico, né? Esse roadshow anual ele é muito rico. Eu vou há anos e estarei lá também. Então, estejam lá, tá bom? Rapidamente, né, um pouco da minha introdução aqui e o meu conhecendo um pouco de mim, vocês vão entender a minha perspectiva ao responder, ao bate-papo. Sou advogado, né? Eu sou advogado primeiro formado no Brasil e depois nos Estados Unidos. Já se vão desde 2008 que eu sou formado, né, e licenciado nos Estados Unidos, desde 2008 que eu me dedico exclusivamente à legislação americana. Então, eu aqui e na minha vida, no meu dia a dia na Drummond, minha função é dar o olhar jurídico do processo de internacionalização. É óbvio que, como advogado acompanhando incontáveis empresas durante esses anos, a gente também passa a ter um olhar muito interessante sobre negócios, né? O Marcelo tem um olhar muito mais profundo disso do que eu, mas como advogado acompanhando as empresas, a gente vê o que dá certo, o que dá errado. Batemos muito papo com os clientes, conversamos muito com clientes sobre business, né? Sobre ajudar isso também, né? Como existe uma angústia muito grande dos clientes sobre qual o melhor formato, qual o melhor mercado, forma de entrada, e a gente vai sempre guiando os clientes nisso também. Então, estou super à disposição, um prazer, bora lá, beleza? Marcelo. Obrigado, Pedro. Obrigado, André. Obrigado, Regina, que está aqui com a gente. A gente tem um carinho enorme quando a Regina está conosco, fazendo esse trabalho aí de deixar todo mundo a par do que a gente está conversando aqui, de todas as formas e maneiras possíveis. Obrigado pela oportunidade de estar conversando. Só deixar um recado muito claro para todo mundo que está aqui. Interajam, a gente tem ali o chat, a gente tem o Q&A para vocês fazerem perguntas. Esse webinar é para vocês, é um grande bate-papo sobre um processo que é extremamente simples, se você seguir as regras. A gente está falando de um país que tem duas grandes características que os Estados Unidos, que é um país by the book, ou seja, um país extremamente regulado, porém uma regulação que não é burocrática. Então, é uma regulação pró-business, que é a segunda grande característica desse país. Então, um mercado onde, se você seguir as regras, as leis, se você andar 100% compliance com o mercado americano, você vai ter sempre um tapete vermelho na hora que você impacta positivamente a economia do país. Então, é muito frutífera essa oportunidade de expandir seus negócios para os Estados Unidos. Do meu lado, Marcelo, estou na Drummond há um pouco mais de 7 anos, já rodei outros países, já vi muita empresa sendo internacionalizada para diferentes culturas, diferentes locais, diferentes segmentos, diferentes tamanhos. O processo é uma jornada, é um processo que envolve decisões familiares, decisões empresariais, decisões de produto, de tecnologia, de parceria. São quase 14 mil clientes que a Drummond já fez esse suporte para fazer com que a empresa se internacionalize em bases 100% reguladas, confiáveis e, acima de tudo, com oportunidade de crescimento, expandir para o mercado americano. um, Atual, o primeiro, o segundo, tem sempre um revezamento ali entre o maior mercado consumidor do mundo. É sempre muito interessante. É obrigatório? Claro que não, mas é sempre muito interessante. Os Estados Unidos é um país muito bom de se fazer negócio, muito bom de crescer, não só o seu business em si, mas como toda a sua vida ao redor, inclusive a vida pessoal. Sou fã, dos Estados Unidos, as coisas aqui realmente funcionam de uma maneira muito interessante, muito positiva, e a gente está aqui na Drummond 100% à disposição para servir vocês. Seja lá o tamanho, a ideia, o setor, o formato que vocês tiverem, contem realmente com a Drummond como a melhor casa possível
para deixar o seu business 100% regulado no mercado, no território americano. É isso aí, Marcelo. Absolutamente. A Drummond é um parceiro de longa data do programa Select USA, uma empresa muito séria que já ajudou aí milhares de empresas e empresários brasileiros a prosperarem nos Estados Unidos. Mas vamos lá, começando o nosso bate-papo hoje. Para quem não acompanhou, na semana passada nós tivemos um webinar e uma das conclusões que nós tivemos foi que hoje é um momento extremamente favorável a se investir nos Estados Unidos e os fluxos de investimentos eles são recordes como jamais vistos antes. Porém, a gente tem que mitigar alguns riscos e começar a preparar esse negócio de uma maneira diferente. E aí eu vou convidar o Marcelo já para a gente já ter essa troca, né? Falando sobre como a gente começa a preparar o negócio. Marcelo, olhando hoje e olhando no passado, na sua experiência, qual que é a ordem correta das decisões, né? Como é que a empresa deve começar? O que que ela precisa validar antes de investir no mercado norte-americano? E, principalmente, modelagem de negócio, estrutura societária, ou validar o mercado e sentir o potencial de mercado? Como é que a empresa começa? Por onde que você recomenda que uma empresa comece a pensar em internacionalização para os Estados Unidos? Tá, maravilha, André. Vir para cá sem planejamento é o maior erro possível que você pode ter. Não venha com a cara e a coragem. É muito bonito quando o pessoal fala, eu sou um pioneiro, eu pego o facão, saio abrindo a floresta, e tal. Bacana, mas a floresta, ela aqui ela é bem cuidada. Ela é uma floresta cujo trabalho precisa ser bem plantado, bem enraizado. Então, não venha sem planejamento. Vir sem planejamento é literalmente deixar dinheiro na mesa. É uma bobagem. Então, vir com o planejamento é importantíssimo, é essencial, e o planejamento ele é baseado em alguns pilares, né? Seja um planejamento de negócios em si, do seu produto. Se você tem um produto, um serviço, uma tecnologia, o primeiro teste é saber se isso é aceito no mercado americano. Ou seja, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: tem alguém que se interessa pelo que você vende? Tem alguém que se interessa pelo que você produz, pelo que você estuda, pelo que você é capaz de entregar? Leia-se, existe cliente para você? Sim ou não? Na medida que esse cliente existir essa propensão a gasto de alguém, de alguma empresa, de alguma pessoa física, aquilo que você se propõe a vender, a entregar, é o primeiro passo de tudo. E você começa a entender, bom, eu tenho mercado ali, eu tenho mercado nos Estados Unidos, eu posso ali conseguir fazer dinheiro, né? É muito interessante que no português a gente fala, como é que eu ganho dinheiro? Aqui nos Estados Unidos você fala, como é que I make money? Como é que eu faço dinheiro? Então, você consegue fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos? Sim, eu consigo. Eu tenho cliente, eu fiz um teste, seja via exportação, seja via um parceiro que revendeu algo que você cria, seja algum canal que você flui aquilo que você produz, aquilo que você desenvolve. Esse seria o primeiro passo de tudo. A partir daí começam os passos organizacionais. O que são passos organizacionais? Eu vou viver aqui nos Estados Unidos com a minha marca ou eu vou criar uma marca nova? Seja ela a opção que for, essa marca ela precisa ser registrada em território americano, para que você não tenha problemas no desafio de problemas futuros, como alguém já utilizar essa marca, ou alguém pegar a marca que você não registrou, captar para ela e você ter que ir para mercado secundário de marcas, onde você vai ter que botar um dinheiro na mesa. Então você começa aquela parte organizacional. Você registra a sua marca, você escolhe aonde abrir a sua empresa, e isso é algo que os profissionais da Drummond te ajudam bastante. Ah, eu vou operar na Flórida. Então, a Flórida é um local onde você não tem imposto de renda estadual, você tem imposto de renda só federal. Pode ser interessante, pode ser uma boa, mas na verdade eu vou cobrir os outros 50 estados. Então, se você vai cobrir os 50 estados americanos, você vai ter uma rede de distribuição, você quer ter locais, você quer ter subsidiárias, você quer ter filiais, o que que você vai ter? E isso tudo a gente chama de planejamento tributário. É onde a gente mais precisa trabalhar para você não deixar dinheiro na mesa. Você tem uma empresa no Brasil, você vai criar uma segunda empresa nos Estados Unidos. E qual é a correlação parental entre as empresas? Você vai ser uma empresa onde uma vai ser dona da outra, elas vão ter relações independentes,
o fluxo financeiro entre essas duas entidades jurídicas, como é que você vai fazer? Você vai gerar dinheiro nos Estados Unidos e vai mandar para o Brasil? Ou você vai rodar Estados Unidos, você vai rodar Brasil, você vai mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos? Então, a parte do planejamento organizacional, estrutural, ela é essencial, André, e todo mundo que está aqui nos ouvindo. Tem uma parte jurídica que é a escolha da melhor entidade jurídica. Se você vai ser uma LLC, se você vai ser uma corporação, qual é a melhor estrutura? E também você precisa analisar se essa melhor estrutura você vai ter causas e consequências futuras. Se você é uma empresa que recebeu investimento, se você é uma empresa onde os sócios no Brasil vão virar sócios também nos Estados Unidos. Você quer ver um negócio engraçado que acontece com os nossos clientes? Um dos maiores pushbacks, né, que a gente chama, uma das maiores resistências, é quando você tem uma empresa com 3 sócios no Brasil. Aí os 3 sócios resolvem discutir se vão ser sócios nos Estados Unidos também. Aí um quer, o outro não quer, e o outro está pensando. Isso acontece o tempo todo. E é uma decisão das famílias desses sócios, é uma decisão estrutural desses sócios, é uma decisão se ele vai ter ou não residência fiscal em 2 países. Então, todo esse par e passo, se a gente não sentar e planejar, é o maior erro possível que você pode fazer quando decide expandir seus negócios. Eu vou passar um pouquinho para o Pedro. O Pedro tem uma visão da área de legal, a área jurídica, que ele também tem uns desafios ali um pouco mais sofisticados, mas o básico é isso. Sem planejamento, André, esquece. Você vai ter um risco muito alto. O risco ele sempre existe, risco natural de negócio, de viver uma cultura diferente, de viver aspectos diferentes, de ver questões tributárias diferentes, mas o risco de você chegar sem um pouco desse planejamento aumenta consideravelmente, aumenta exponencialmente. Não é mesmo, Pedro? Ótimo, cara. Você deu uma aula, eu tenho pouco a acrescentar. Mas, do ponto de vista aqui do viés mais jurídico, dentro do tema planejamento, quero lembrar uma esfera da internacionalização que requer um planejamento o quanto antes, que é a esfera imigratória. Nem toda empresa que vai internacionalizar vai transferir pessoas do Brasil, mas a imensa maioria vai. E por que eu enfatizo a importância de planejar o imigratório também com bastante antecedência? Porque é uma parte do processo cujo desenvolvimento, o tempo de resposta, o tempo de entrega, não depende só da gente, não depende só do empresário. Então, é um processo de visto que leva um certo tempo, é algo de tudo de todas as áreas, as esferas, os temas orbitando sobre o processo, orbitando ao redor do processo de internacionalização, o tema imigração é um tema cujo timing é de difícil controle. Por ser de difícil controle, é melhor que você comece a planejar e comece a implementar o quanto antes. Então, levem isso em consideração aí, além do que o Marcelo falou, como tributário, societário, por aí vai. E eu acho que todos esses pontos é muito importante a gente entender que vamos estudar o mercado, vamos modelar o negócio. Quando a gente entra na estruturação dessa sociedade, desse negócio nos Estados Unidos, e a gente já fala um pouquinho aí das possibilidades, o Marcelo até ventilou aqui LLC, Corp, etc. Mas quando a gente entra na estruturação de fato desse negócio, é quando a gente começa a perceber como que essa estratégia de ida ao mercado norte-americano, a estratégia de entrada no mercado norte-americano, ela começa a impactar absolutamente todas essas áreas. Isso que o Pedro trouxe aqui, da imigração está orbitando ao redor de todo o processo de estruturação do negócio, é muito verídico. Mas não só a imigração, absolutamente todos os aspectos na internacionalização, eles estão, de certa maneira, interligados, impactando positivamente ou não as etapas que virão na sequência. E aí, pensando um pouquinho nisso, né, tentando organizar de certa maneira aqui, para quem está ouvindo esse webinar e colocando no seu roadmap, minha empresa tem que estar nos Estados Unidos daqui 12, daqui 18, daqui 24 meses. O que eu preciso fazer agora? Então, acho que o Marcelo ele trouxe uma dica muito clara. Aonde você começa a procurar, aonde você começa a pesquisar e o que você deve prestar atenção nesse momento. Mas aí, Pedro, trazendo para você de novo e trazendo uma questão jurídica que é muito importante.
A hora que a gente conseguir mapear o mercado norte-americano e definir de fato os nichos, ou definir principalmente as áreas onde você pode ter mais oportunidades para operar em solo norte-americano, o que é importante a gente olhar nessa estratégia de go-to-market, tirando a parte migratória, o que é importante a gente olhar nessa estratégia que vai sim impactar a estruturação societária desse negócio nos Estados Unidos? O que você pode trazer para a gente nesse contexto? Ótimo, ótima pergunta. Então vamos só situar aí a audiência, onde que a gente está, né? A gente está naquele momento que já mapeou o mercado, adaptou produto e serviço, adaptação é um tema muito importante. Ok, a gente sabe que a gente vai ao mercado, né? A gente vai criar uma empresa e um sistema de vendas e etc. Do ponto de vista jurídico, e o Marcelo vai aprofundar, pode aprofundar do ponto de vista de go-to-market propriamente, pessoal, o go-to-market ele tem uma modelagem jurídica, faz parte do modelo de negócio, tá? E a gente ajuda a pensar essa modelagem e a implementar essa modelagem. Por quê? Eu posso vender o meu produto diretamente, eu posso vender o meu produto por meio de canais comissionados, tá? Representantes comerciais, que nos Estados Unidos a gente chama de agents. Eu posso modelar isso com distribuidores e subdistribuidores. Cada um desses formatos ele tem os seus desafios de negócio, mas os seus desafios jurídicos. Tá? Muito comum um erro, André, nessa modelagem. O cliente, né, a empresa aqui chega para a gente e já descobriu e conheceu um distribuidor fantástico que disse para ele mundos e fundos, que vai vender e vai fazer e vai acontecer. E aí a empresa brasileira vai lá e assina um contrato de distribuição com exclusividade territorial. Gente, está entrando agora no novo mercado. Você vai aprender o potencial do seu produto, você vai conhecer esse distribuidor e outros. Então, do ponto de vista jurídico, vamos evitar um contrato de exclusividade, vamos trabalhar um com uma rescisão mais amigável para você poder rescindir e ir para outro distribuidor melhor, tá? Para que você possa expandir e aprender o que você precisa fazer. Então, neste momento, o foco é contratos. Eu sei que cada momento tem um foco, né, André? Nesse momento que você pintou aqui para a gente, o foco é. Marcelo, e para ti, qual o próximo momento nessa estratégia? Como é que a gente está estruturando esse negócio? A gente mapeou, a gente identificou, estamos colocando agora a metodologia de negócio que esse negócio vai ter nos Estados Unidos. Pegando aquele gancho que você falou da estruturação societária, o que é relevante, o que é importante a gente pensar agora nos tipos de sociedades que podem ser incorporadas nos Estados Unidos para que esse negócio possa operar legalmente em solo norte-americano. Que pontos que você traria de atenção para a gente aqui? André, o nome do país já resume tudo. São Estados Unidos. Então, assim, são 50 estados, cada um com uma cultura, um jeito, um formato, uma forma de comprar, uma forma de viver, uma forma de acordar, uma forma de dormir, um tipo de comida, um tipo de vestimenta. São mercados completamente diferentes. É, óbvio, com a mesma mentalidade de pro-business que todo americano tem, mas são mercados diferentes. Você tem um hub de fintechs nos Estados Unidos, que é no estado da Geórgia. Você tem um hub de food tech, toda a parte de comida, alimentação, muito suportado pela Universidade de Purdue, ali no Midwest americano, e você envolve ali Illinois, etc. Se você está buscando biotech, onde eu moro aqui em Massachusetts, é o hub do hub, energia e óleo, e gás e healthcare, você pode ir para Texas. Você tem que saber o seguinte, o mercado americano não é um mercado onde você vai vender mais, é onde você vai vender mais de forma mais correta. Esse é o ponto. Então, o mercado americano precisa ser estudado vis a vis a consideração de estado por estado, cultura por cultura estadual. O Pedro, que é um advogado formado no Brasil, um advogado formado nos Estados Unidos, ele sabe que a legislação estadual, às vezes, é até mais forte que a legislação federal. Então, é muito interessante você estudar isso. Texas é o único estado que a bandeira do Texas fica na mesma altura que a bandeira americana. Eu outro dia descobri isso, não sabia disso. Essas idiosincrasias que você tem por estado
replicam a forma como você cresce dentro dos Estados Unidos. Então, você precisa estudar essa regionalidade estadual nos Estados Unidos, o tipo de público-alvo que você tem. E precisa estudar alguns hubs logísticos também. Você precisa saber se você tem um produto que vai se desenvolver logisticamente. Você pega ali o estado de New Jersey, ele fica colado a Nova York, ele fica uma distância, uma equidistância entre a parte aqui de Massachusetts e a parte de Washington. Ele fica ali mais bem, de uma forma bem servida de rodovia, portos, etc., para Flórida. Você vai em South Carolina, é um hub automativo com multinacionais como eh, Mercedes, BMW e Michelin estão lá, um OEM que corre em volta fantástico. Você vai para North Carolina, onde tem a sede do Bank of America, um dos maiores bancos do mundo. Você precisa entender a regionalidade aonde você quer estabelecer seus negócios. E aí, com isso, você começa uma estruturação que a gente chama de estruturação back-office, onde você tem uma estrutura de legal, onde a melhor entidade jurídica vai te propor um crescimento X. Uma LLC que você cresce até uma certa maneira, uma corporação você cresce de uma outra maneira. Se você tem um investimento de venture capital, normalmente uma corporação se adapta melhor, porque você tem as cláusulas de saída desse fundo que investiu em você, e uma corporação ela é mais atraente. Se eu estiver falando besteira, o Pedro levanta a mão e me corrige ali e me corta na hora. É, então, assim. Pensa o teu negócio, a regionalidade dele, o estabelecimento dele, e aí começa a ter a ajuda, e isso a Drummond ela faz constantemente. A gente aqui abre, sei lá, 6 a 8 empresas por semana, e começa a estruturar essas empresas considerando a jornada dela. O americano tem uma expressão o chamado storytelling, né? O contar a história. E isso você vê na própria questão da imigração. Você quer vir para cá? Beleza. Você vai impactar positivamente? Você quer que tipo de visto? Ah, eu vou começar como um expatriado. Bacana. Você se provou para o mercado americano e para o governo americano que você, como expatriado, veio e cumpriu totalmente as regras. En passant, você começa assim, não, então agora eu gostaria de ficar, ser um residente permanente nos Estados Unidos. Você vai atrás de um green card. E aí o governo americano pergunta, tá, o que que você fez com aquele visto de expatriado? Ah, eu cumpri as regras? Bacana. Você vai continuar conosco, impactar positivamente? Tudo bem, eu vou te dar um visto de permanência para você ficar conosco. E você vai e ganha um green card, que normalmente dura ali 10 anos, renováveis, etc. E a partir dali você pode até virar um cidadão americano, se um dia você quiser. Mas o ponto é, se a sua história for bem contada, se a sua história for consistente, se a história for real, você está no país certo para você atuar. E embaixo você tem todo o back-office te dando o suporte necessário. A gente aqui no Drummond vai deixar você 100% compliance, regulando e deixando você informando todos os forms, né, que são os formulários que você indica. Você vai fazer o teu tax return, que é o seu teu imposto de renda, em abril, que é a primeira chamada, em outubro, a segunda chamada, direitinho, bonitinho, regulado. Lembram daquilo? Do by the book? Estados Unidos é by the book. É regulado, arrumado, direitinho. Não tem o jeitinho. Não sei nem se tem tradução para jeitinho americano. Little way of US. Acho que não existe essa tradução, entendeu? Então não tem jeitinho, cara. Mas, por outro lado, ele não é amarrado, burocrático, que te trava. De novo, pro-business. Tentando responder de uma forma mais concisa aí, André, toda estrutura jurídica ela tem que ser favorável ao teu processo de crescimento. Ele nunca pode ser um limitador do teu processo de crescimento. Essa é a grande sacada por trás disso tudo. O André, antes de voltar para você, posso só pegar uma deixa do Marcelo para lembrar um ponto importante? Marcelo começou a fala dele falando sobre 50 estados, etc. Algo que eu vejo muito comum e a gente aqui não incentiva é aquele empresário que quer abraçar o mundo de uma vez só, né? Eu quero atuar em todos os estados, isso, dá um tiro de canhão e não tem foco. A economia americana, a gente não precisa dizer o tamanho dela, gigantesca, mas os estados, só a Califórnia, eu já perdi a conta, não sei se é 3 vezes o PIB brasileiro ou 4 vezes, é muitas vezes o PIB brasileiro. A Flórida, salvo engano, é o PIB brasileiro. O Texas, Então, Texas é o segundo PIB dos Estados Unidos e o maior que o PIB maior que o PIB brasileiro. E o Texas também é territorialmente muito grande. Então, o Texas, se você quiser tratar o Texas, ficar
né? Não ficar apenas no longo prazo, você quer expandir mesmo, mas focar sua entrada. A entrada é um momento de foco, tá? Então, isso me veio à mente aqui para mencionar quando o Marcelo falou dos estados. Eu acho que um ponto muito importante aqui, a gente está falando de regionalização, ah, trabalhar de uma maneira onde a modelagem do seu negócio, a estrutura societária não diminuam a sua capacidade de crescimento ou afetem a sua capacidade de crescimento, pensar a estruturação desse negócio, ela vai muito além. E trazendo esses dados, esse contexto de economias muito grandes, oportunidades muito grandes, os Estados Unidos exigem esse pensamento, essa linha de raciocínio voltada a um desenvolvimento de longo prazo. É um mercado que realmente vai exigir com que você pense quiçá 10 anos da sua operação lá em solo norte-americano, para que hoje você possa colocar de pé a sua estrutura societária de uma maneira que ela te permita crescer, que ela te permita construir essa história, essa narrativa de sucesso em solo norte-americano. É até um ponto que eu queria trazer de atenção aqui. Abrir uma empresa nos Estados Unidos é muito fácil. O Marcelo mencionou que a Drummond abre 6 a 8 por semana. Eu imagino que tem muita gente que acha na internet ali como registrar uma empresa nos Estados Unidos, vai lá e registra o negócio. E a gente, durante o decorrer aí do Select você, eu já conheci infinitos empresários brasileiros que falam, não, eu tenho uma empresa registrada nos Estados Unidos, mas nunca nem foi até o mercado norte-americano. Mas a maneira como a gente incorpora, a maneira como a gente registra uma entidade em solo norte-americano, ela define também quais serão esses próximos passos e qual vai ser, de fato, a capacidade de expansão desse negócio a longo prazo, ou até mesmo a capacidade de atração de investimentos para esse negócio a longo prazo. Então, tudo está amarrado de uma maneira onde você precisa pensar, entender o mercado, as tendências, as oportunidades, mas principalmente aonde você quer levar esse negócio em solo norte-americano. Qual o potencial de escalabilidade desse negócio em solo norte-americano, para que a partir do momento que você tiver a sua empresa estabelecida, você possa trabalhar em prol dessa escalabilidade em solo norte-americano. Eu acho que a gente trouxe aqui vários vieses muito interessantes, vários pontos muito relevantes para os empresários que estão participando nessa call hoje, mas eu queria, e aí, Marcelo, dentro da sua experiência, trabalhando com muitas empresas da área de tech, mas também trabalhando com muita empresa de serviços e manufatura, indo para os Estados Unidos agora, você trouxesse para a gente uma visão dos clientes, uma visão do empresariado com quem você lida dia a dia. Quais são aqueles pontos que acabam gerando grandes problemas, mas lá atrás eles pareceram irrelevantes? Quais são esses erros cruciais que a gente precisa estar atento a partir da experiência dos clientes com quem você já lidou no passado? Olha, André, a gente tem uma brincadeira interna aqui que é o seguinte: você é brasileiro, você quer viver o sonho americano ou você quer viver o sonho brasileiro nos Estados Unidos? O que que você quer fazer? E aí a gente brinca assim, porque o sonho americano é o seguinte: você gosta de cupcake? Porque eu não gosto de cupcake, o americano gosta de cupcake. Então você quer comer cupcake, você quer continuar comendo brigadeiro? Qual é a tua ideia aqui nos Estados Unidos? E brincadeiras à parte é o seguinte: você quer se adaptar ao mindset, à mentalidade americana de trabalhar, a mentalidade americana de prestar contas, de entender que um report, um relatório, ele é importante, entender que um formulário para o governo americano, ele é importante, ele é essencial, ele é mandatório. Você quer trabalhar de uma forma regulada, porém não burocrática, então você vai estar no país certo. Acho que erros principais, além da falta de planejamento, a falta de entender a regionalidade do mercado e se o cliente está ali ou não, é como você adapta o seu produto à sua tecnologia. Você precisa saber o seguinte: se você tem um business, vamos dizer, de alimentação, por exemplo, o gosto americano para alguns tipos de produtos, ele talvez não seja o mesmo gosto do brasileiro ou de um outro latino. Aqui a gente tem uma coisa chamada mercado da saudade. Então você tem, onde eu moro, em Massachusetts, são 350 mil brasileiros, a maior comunidade brasileira. Óbvio que tem os transeuntes ali em Nova York, então bate pau a pau, mas Massachusetts é considerada a maior comunidade brasileira fora os Estados Unidos. São 350 mil brasileiros aqui. E você tem o mercado da saudade, você tem os mercados americanos, mercados brasileiros, supermercados brasileiros. Ali tem um teto, tem um teto. Então, se a tua ideia é trazer produtos
brasileiros, você vai vender para brasileiros. É muito difícil você vender um produto brasileiro para o americano. Não estou falando de sandália havaiana, isso é outra coisa. Estou falando de alimentação, de produtos Mas mais. não fale mal da coxinha. Eu sou um defensor da mais eu coxinha, eu como muita jamais. coxinha. Não, eu E... jamais. Não, eu né? sou fã de pão de queijo. Se eu falar mal, eu sou Ah, não, você demitido. tá Os donos doido são aqui, não. mineiros, os donos da Drummond são mineiros. Mas o meu ponto é, entenda que você está vindo para o maior mercado consumidor do mundo, se não é o maior, o segundo maior. São 300 milhões de consumidores. Se no Brasil você tem ali 220 a 240 milhões de habitantes, 60% ali não consome, na verdade. Você está falando ali de 80 milhões de consumidores. O mercado americano não, são 300 milhões de consumidores. Então, o grande ganho de vir para cá é você descobrir que você tem um mercado praticamente sem teto. Então, é um mercado praticamente infinito. Então, venha para vender para o americano. Venha para que o americano consuma aquilo que você tem. Não erre nisso. Você pode até, o seu V0, os seus primeiros meses, até os primeiros anos de entrada, você buscar esse mercado da saudade. O mercado de brasileiros, de latinos, de portugueses, de cabo-verdianos, sei lá, alguém que fale a sua língua e que você consiga, de uma certa forma, atingir esse público. Mas busque o mercado americano. Busque vender para o americano, para a forma como ele consome o seu produto, a sua tecnologia, o seu serviço, e isso você precisa estudar esse mercado. O erro é você não estudar se o que você tem é pivotável, é adaptável, de uma certa forma atinge o maior mercado consumidor do mundo. Esse é um erro básico, a gente tem que evitar isso de qualquer maneira para que você escale, porque você vai até crescer, mas você não vai escalar. E o grande lance de você vir para o mercado americano é a escalabilidade, que é um mercado praticamente sem teto. E uma vez que você se valida no mercado americano, é muito interessante. A gente trabalha muito, né, Pedro, com a Europa. A gente tem muita operação ali em Portugal, algumas coisas na França, Itália, Noruega, Dinamarca, Suíça. A gente tem hoje público, clientes da Drummond de 40 países diferentes, né? Tem japonês, tem Hong Kong, tem Abu Dhabi, todos trazendo negócio para os Estados Unidos. Quando começa o caminho de vice-versa, você ter passado por um mercado regulado americano é um carimbo muito positivo para você. A gente tem clientes hoje que se desenvolvem em hubs de tecnologia na França, porém, eles fizeram um caminho dentro, dos Estados Unidos. E isso os validou muito, agregou valor, melhorou a proposta deles de valor para o mercado, profissionalizou os gestores dessa empresa e eles começaram a ganhar o mundo. Então, é um carimbo muito positivo você vir viver e vencer no mercado americano. André, posso só pegar uma deixa aí também Claro. na fala do Marcelo e na sua pergunta? Primeiro que é muito comum, né, Marcelo, o cliente chegar com a mentalidade do mercado da saudade. Perfeito sua colocação. Expanda isso, né? Isso representa um teto. Esse teto pode até ser alto, mas ele representa um teto, então não se limite a isso. Mas, André, pegando um pouco na sua pergunta, você mencionou os produtos, serviços e tech, né? É muito mais rápida a internacionalização e muito mais simples a internacionalização de empresas de tecnologia e serviços, tá? Então, você é de produtos, saiba que a jornada ela é mais longa. Cadeia logística para equacionar, muitas das vezes com muito mais licenças para a gente obter, tá? É muito mais longo esse processo. Tech e serviços, pessoal, é rápido, tá? Então, põe um pé no acelerador mesmo, mas saibam distinguir aí como é diferente uma coisa da outra. E tem uma outra coisa, né, Pedro? Existem empresas, André, que já nascem globais. A gente tem um cliente que ele criou um módulo de tecnologia que praticamente ele lê a necessidade de água que uma planta precisa, reduzindo em quase 60% do custo de plantio, porque toda a parte de desperdício de água, de irrigação, etc. Aquilo lá funciona na Colômbia, nos Estados Unidos, em Hong Kong, onde quer que for. Ela já nasceu global. O que ela precisa só é saber o seguinte: bom, quando eu entrar no mercado americano, como é que essa minha tecnologia vai ser consumida? Porque vai ser consumida. Qualquer coisa que reduza o custo fixo da área de agritech hoje
é extremamente relevante no mercado, é um dos mercados onde mais se investe em tecnologia. E os Estados Unidos não está atrás disso, ele está atrás de soluções como essa. Quando você cria uma solução, e essa solução é no interior de Campinas, que um cara criou junto com a universidade, etc. Lá no interior de Campinas, quando ele pensa aquilo, aquilo já nasceu global, já nasceu para o mundo inteiro. Ele só precisa escolher aonde ele vai ter incentivos. E aí entra o Select USA, que ajuda um bocado nisso. Quando 50 governadores produzem e incentivam, e dão subsídios, e dão parcerias acadêmicas com laboratórios dentro de universidades para você se desenvolver, e parcerias dentro dos seus estados para que vocês ali, aquele setor seja abundante e cresça, você tem um parceiro como o Select USA que vai te guiando, vai dizendo, ó, tem aqui o estado tal, tem aqui o estado tal, esse estado tem o cost living, né, o custo de vida lá e a quantidade de formação de mão de obra muito qualificada, com determinada academia, determinada faculdade, etc. Você começa a pegar esses pontos e falar assim, cara, eu já nasci global, eu preciso agora de um direcionamento. O Select SA te conduz, te pega pela mão, te conduz nesse processo, e a Drummond, de uma certa forma, dá esse suporte, esse back-office, para que você venha de forma regulada. E estudar isso é essencial, é necessário. Então, busca esse caminho que as chances de erro são muito pequenas. As chances de erro são muito pequenas se a gente planejar direitinho e principalmente se a gente consolidar todas essas informações que estão sendo passadas para vocês e vocês forem até a conferência Select USA no final de janeiro. Tá, Na tá. conferência Select USA tem uma parte do evento que para mim é talvez a de maior valor, que é uma aula que a gente faz. E essa aula a gente já fez aqui em São Paulo em 2024, nós já fizemos Florianópolis, fizemos em Curitiba, fizemos em Porto Alegre, Goiânia, e é uma parte do evento onde realmente a gente consegue consolidar tudo isso aqui e fazer a receita da internacionalização, mas principalmente trazendo as dores do processo de cada um dos presentes no evento. E para isso eu relembro vocês, a gente tem daqui a pouco uma sessão de perguntas e respostas para que a gente possa responder as dores do processo de vocês. Mas um ponto muito importante, os erros, eles vão acontecer no processo, mas todo o nosso trabalho aqui do Select SA, da Drummond, é voltado para que a gente possa acender a luzinha amarela aqui de atenção, para que vocês possam prestar atenção nesses pontos durante o processo. O maior aprendizado que o empresário pode ter é, na experiência de outro empresário, conseguir entender quais são áreas que ele precisa mapear. Essa diversificação do mercado norte-americano, essa importância do contexto regional, as regulações muito fortes nos estados, as oportunidades podem surgir vis-à-vis num estado do que em outro, são todos pontos que a gente pode trazer para vocês, mas você precisa, dentro da sua estratégia, dentro da validação do seu modelo de negócio, da sua solução, entender como encaixar na realidade do seu negócio. A gente já vai caminhando aqui para o final desse bate-papo, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o Pedro. E o Pedro, ele além de advogado no Brasil, ele é advogado formado nos Estados Unidos, e a gente sempre tem esse bate-papo voltado para a internacionalização. Eu gosto de puxar um pouco para essa área regulatória, para essa área mais legal. E eu acho que a gente vive um momento agora, Pedro, de extrema relevância para que a gente possa identificar os marcos regulatórios cruciais para o processo de internacionalização e, principalmente, para que a gente coloque no pipeline da internacionalização todas essas etapas que devem ser cumpridas, todos esses ritos que serão cruciais. Eu não quero que a gente esmiúce muito, mas eu queria que você mencionasse alguns. Alguns marcos regulatórios no processo de internacionalização. Mesmo os Estados Unidos sendo pró-business, mesmo os Estados Unidos tendo essa mentalidade de acelerar para ajudar os negócios, o que você acha que é muito importante o empresariado brasileiro que está desenhando a internacionalização pensar aqui nesse contexto de legalidade dos marcos, dos ritos processuais? Licenças de operação, tá? Cada indústria vai ter a sua. Seguros, isso é algo muitas das vezes negligenciado pelo empresário brasileiro. A jurisdição americana ela é muito contenciosa, né? Existem muitos processos e etc. Então é muito comum, aliás, comum não,
é absolutamente normal, quase todo mundo encontra a dificuldade do seguinte: você quer vender um produto ou você quer fazer um serviço para determinado cliente, o cliente exige que você tenha o seguro. Então, eu me lembro de uma empresa bem grande, nossa cliente, já bastante avançada no processo, fechou o primeiro contrato, maravilha, meus técnicos vão entrar na fábrica do cliente para dar manutenção. Me ligaram aqui e falaram assim, pediram um seguro. Eu falei assim, claro, gente, mas vocês não fizeram o seguro né, o general liability dos funcionários. Por quê? Se o seu funcionário entra na fábrica, o seu funcionário causa um dano, o seu cliente quer saber que você tem capacidade para ressarcir esse dano. E ter capacidade para ressarcir esse dano no mercado americano, leia-se seguro. Então, seguros, tá? Registro da marca, Marcelo já mencionou, imigratório, eu mencionei, tá? FDA, né? FDA entra mais naquela categoria, na macro categoria de licenças de operação, e cada um tem seu tempo, tá? Cada um tem seu rito, cada um tem a sua complexidade. Marca, por exemplo, eu gosto acho que quase todas as minhas falas públicas eu elogio o USPTO. O USPTO é o órgão de registro de marcas e patentes dos Estados Unidos. A gente faz incontáveis registros de marca. Órgão super rápido, super fácil de lidar. É muito bacana trabalhar. O examinador da sua marca liga para mim no meu celular e fala assim: eu vi a aplicação aqui, eu gostaria de sugerir tal e tal e tal amendment que fica melhor dessa forma. Posso fazer? Se eu der autorização verbal, ele mesmo faz, ele mesmo aprova. Então, é pro-business, tá? Então, pensem nisso. Pensem nessas grandes matérias. Tá? Essas matérias, elas podem parecer, aqui o Pedro falou, pouca coisa, mas eles são de fato os pontos cruciais do processo de internacionalização. E por incrível que pareça, a grande maioria são pautas que elas são claras, transparentes e é muito direto. Registro junto ao FDA, então, por exemplo, se você tiver um cosmético brasileiro, como é que eu registro um cosmético para que ele entre nos Estados Unidos? Entra lá no site do FDA, você vai ter a regra na internet, clara, transparente, o que você tem que ter, o que tem que ter no seu rótulo, como que esse rótulo tem que estar apresentado, mandou as suas caixinhas, está exportando do Brasil para os Estados Unidos, como é que tem que estar a caixa, onde é que tem que estar o sample, né, a amostra, para que o FDA possa recolher, direto, objetivo. Registro de marcas, esse realmente, Pedro, e aí não é puxando a sardinha para o governo americano, mas de fato é um dos departamentos que funciona de uma das É incrível, cara. maneiras É mais incrível. voltadas para ajudar o negócio, é muito prático, É muito incrível. prático. Toda vez que a gente vai fazer registro de marca aqui, né, eu converso com a turma quando a gente está falando assim, se todas as agências do mundo fossem como o USPTO, o mundo seria mais feliz. Eu, pelo menos, Sim. seria muito mais feliz. Todos nós, certamente. Então, o registro de marca é crucial. A gente já viu diversos casos de empresa brasileira que tem que mudar o nome ou descobre que essa marca que ele está usando já foi registrada. Você tem que mudar a marca, uma linha de produto. São etapas que elas são fáceis de você desenhar dentro do pipeline de internacionalização, começo, meio e fim, mas elas têm um peso muito grande no seu processo de entrada no mercado norte-americano. E a gente costuma dizer várias vezes: comece agora, você pode registrar sua marca agora nos Estados Unidos, comece agora a buscar as informações para que você possa adaptar o seu Não é produto. necessário estar operando nos Estados Unidos ainda, tá, André? A gente tem uma modalidade de registro chamada Intent to Use, ou seja, eu não estou usando ainda, estou planejando usar todo o processo de identificação do mercado, já faz o registro no Intent to Use, que é eu tenho a intenção de utilizar a marca em determinado período de tempo. Então, bom ponto que você levantou aí. Então, assim, esses são pontos que a gente pode começar a resolver agora, e são pontos que vão ser cruciais para que você tenha um processo de internacionalização de sucesso. A gente caminha aqui para o fim do webinar, mas eu queria fazer mais uma pergunta, e essa daqui é uma pergunta que a gente sempre recebe de os mais diversos tipos de negócios. Inclusive, eu tenho até uma pessoa da família, o meu irmão, ele trabalha numa startup e ele falou que ia participar exatamente com esse tema aqui. Marcelo, essa aqui eu vou jogar para você. Buscar investidor nos Estados Unidos, e esse é o tiro longo do processo de internacionalização. A gente começou falando aqui sobre a modelagem
de negócios, a gente falou aqui sobre como de fato estruturar os processos, como a gente vai validar o mercado, como a gente vai adaptar o produto, quais são os marcos regulatórios. Muita gente quer saber como é que eu vou escalar esse negócio em solo norte-americano, trazendo investidores. Mas toda a estruturação societária também leva a gente para esse caminho, né? Então eu queria trazer uma pergunta para ti. Conhecendo investidores norte-americanos, conhecendo VCs, conhecendo todo esse mercado que está por trás, para dar suporte à expansão de negócios inovadores, o que você vê em termos de expectativas desses investidores norte-americanos na estruturação dos negócios que estrangeiros estão indo para os Estados Unidos? O que é crucial para eles? Quais são os pontos chaves para que eles consigam, de fato, olhar para o negócio além da modelagem, além do potencial de escalabilidade, mas na estruturação societária? O que o investidor norte-americano espera ver da empresa que está chegando em solo norte-americano? Ó, André, o investidor americano ele é muito pragmático, tá? Então, essas questões básicas de toda vez que o investidor conversa com uma startup sobre o time, modelagem de negócio, escalabilidade, diferencial, barreiras de novos entrantes, etc., isso é básico em qualquer lugar do mundo. Agora, o que o investidor americano não gosta é de lidar com legislações diferentes da legislação americana. Tão simples quanto isso. Então, toda vez que a Drummond ajuda um fundo de investimento aqui, ou uma empresa que vai captar, ou os próprios investimentos que a própria Drummond faz na área de Drummond Ventures, a gente levanta o veículo nos Estados Unidos, o dinheiro é captado nos Estados Unidos, o dinheiro é protegido sob a legislação americana e ele pode pivotar para onde a empresa estiver escalando. Isso não é o problema. O dinheiro pode voltar para o Brasil, pode ir para Portugal, pode ir para Chile, Colômbia, onde for. Ele não tem preocupação com isso. A preocupação dele é o seguinte: o meu dinheiro está protegido e regido sobre que legislação? A americana? A que eu entendo? A que eu domino? A que eu confio? Então tá bom, não tem problema. Agora vamos tratar do negócio em si. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber o seguinte: o que é mais fácil para aquele fundo, para aquele investidor, no momento dele sair? Né? Ah, eu vou fazer uma estrutura um pouco mais complexa, vou usar BVI, vou usar Cayman, tem custos associados a isso, etc. Isso aí eu não vou nem abrir minha boca, porque o mestre aqui é o Pedro. Então eu vou falar alguma bobagem, ele vai me corrigir. Mas o ponto é, essa sofisticação estruturada dos próprios fundos de investimento brasileiros que têm buscado essas alternativas, é, isso otimiza a relação de investir em startups ou pequenas e médias empresas que estão escalando, tá? O resto é de um pragmatismo total. O americano quer saber aonde aquilo está funcionando, aonde aquilo vai, qual é o potencial de retorno, potencial de crescimento que aquele business em si ele vai trazer. Ele está muito pouco preocupado com aculturamento do business em si. Óbvio que a legislação tem que ser proteção do dinheiro dele, tem que ser a legislação americana, mas o resto ele não tem muita preocupação com isso, não, tá? E depois, se você vai estruturar para o seu momento de saída, tem estruturações jurídicas que facilitam essa saída do investidor. Então, por isso, muitas vezes, o investidor de venture capital busca uma corp que, no momento do exit, facilita o desvínculo, né? A venda da participação dele, ou para outras rodadas, ou para outros players, ou um M&A, ou até mesmo um futuro IPO, né? Que é a abertura para o mercado de bolsa americano. Então, nesse sentido, o pragmatismo é total. Porém, o capital precisa estar regido e protegido sob a legislação americana, tá? O André, voltando naquele ponto de mercado consumidor, a gente começou com o mercado consumidor, né? Falando de acessar mercado consumidor. O mercado consumidor é gigantesco e às vezes óbvio, né? O empresário quer acessar o mercado consumidor, mas tem o mercado investidor, que também é gigantesco e que nem sempre é óbvio para o empresário brasileiro. Então, tudo isso que o Marcelo levantou é muito interessante, muito bom, mas no contexto de eu estou acessando o mercado consumidor, estou também potencialmente acessando o mercado investidor. Por que potencialmente? Porque você precisa se adaptar a esse mercado investidor. Uma das adaptações necessárias é ter a sua governança nos Estados Unidos dentro de uma jurisdição que o investidor está familiarizado, está confortável.
E esse mercado de investidor, né, Pedro, ele é muito mais maduro nos Estados Unidos. No Brasil, ele começou em 1994, na privatização das teles, foram os primeiros FIPs que foram criados ali, que é o Fundo de Investimento e Participação. Nos Estados Unidos, ele é secular, então, assim, a maturidade do investidor americano, se você for aqui onde eu resido, você tem o MIT, né? É uma universidade extremamente famosa e tal. Você vai no MIT Labs, são 1.500 empresas ali. Tem empresa, volta e meia eu visito lá, é tipo o meu momento turístico intelectual ali. Eu adoro ir no MIT, cara. Eu vejo se eu começo a assimilar a inteligência ali para ver se eu dou uma melhorada no meu E ver para onde o valuation mundo está próprio. indo, né? Tem tanta coisa nova. Pô, tanta coisa nova. E aí eu conheci uma empresa que o foco dele, eles recebem subsídios ali de investidores, muitas vezes de ex-aluno do MIT, para fazer o ser humano viver até 125 anos de idade. E aí, eu perguntei, né? Era um indiano, né? O CEO da empresa. Falei, cara, 125 anos de idade, pô. Eu já me olho assim com 80 anos de fralda. Eu falei, devo ser insuportável com 80 anos. Eu com 125, por que que eu quero viver até 125? Ele falou, cara, o investidor aqui, ele não tem o foco do produto final. Ele tem foco da jornada. A gente está há 6 anos recebendo investimentos e já patenteamos 3 soluções focadas em melhorias no combate ao câncer, 2 ligadas à radioterapia. Então, a jornada é de extremo valor para o investidor americano. É isso que é muito diferente. É um mercado muito mais maduro. Ele não está preocupado que se no final eu vou conseguir que o ser humano viva até os 125 anos, 125 anos de idade. Agora, eu já consegui patentear 3 tecnologias diferentes, 2 em radioterapia, que vêm ajudando ao combate ao câncer hoje aqui nos Estados Unidos, e isso vai se propagar para o mundo inteiro. Esse é um ganho, tanto é que meu valuation hoje é 8 a 10 vezes maior de quando eu recebi investimento lá atrás. Esse é um grande ganho da jornada. Essa maturidade do investidor americano é muito interessante você ter acesso a isso, entendeu? É um formato. Acho que o mitigar risco na mentalidade do investidor americano é diferente do investidor de outros países mais emergentes, onde taxas de juros altas competem com o retorno de um VC, que vai acontecer em 4 a 6 anos, uma taxa de juros alta, onde você em casa recebe uma remuneração de capital de às vezes de 15% ao ano, você não tem nos Estados Unidos. Isso não existe aqui, cara. Você, 15% ao ano sem tomar risco, me diz onde é que eu vou botar meu dinheiro amanhã. Não existe isso. Então, é uma mentalidade do americano em si, da criança americana, do jovem americano, ter um pedacinho de ações no mercado, é a mentalidade do investidor de VC, de Venture Capital americano, é, cobrir e cotar risco e buscar risco para escalabilidade. Esse acesso, ele é muito interessante. E aí, aquele negócio, quer vir para cá, para os Estados Unidos, não vem como visitante. Visitante vai na Disney se divertir. Vem como uma mentalidade de ser uma empresa americana. Então, vir para cá é vir com a mentalidade de ser uma empresa americana, mas não um visitante nos Estados Unidos. Esse é um diferencial absurdo que você tem que ter. Obrigado, Marcelo. Pedro, a gente está chegando no final do webinar aqui. Eu queria que você deixasse para a gente suas considerações finais e uma dica valiosa aí, considerando esse processo, e depois eu vou falar a mesma coisa para o Marcelo. Então, Marcelo, já pensa na tua dica que tem que ser diferente da do Pedro. Tem que ser uma só? Uma só. Bom, a gente falou, a gente pincelou muitos temas que são muito mais profundos. O Marcelo falou de LLC, falou de Corp, mencionou, né? Mencionou planejamento tributário, eu mencionei registro de marca, mencionei migratório. E o Select US, em janeiro, em Curitiba e São Paulo, aí é o dia todo de tema, de conteúdo. Vai ter lá uma sala para a gente falar de migratório, uma sala para a gente falar. Então, lá a gente vai aprofundar nisso aqui, dar muito mais conteúdo. Então, eu acho que vou pegar essa dica. Uma dica é vá ao Select West para pegar mais disso. Porque senão eu teria que dar várias dicas que são conteúdo técnico mais aprofundado do que a gente falou. E lá no Select West a gente vai ter tempo e oportunidade para falar isso. Marcelo, agora você ficou em maus lençóis. Você tem Peguei a sua dica, Marcelo? perguntas Não, preparadas. uma dica melhor do que Select USA, eu não sei qual é, não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo sabe o que que é o BRICS, né? Que é formado ali pelo Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, e África do Sul, que depois entrou Etiópia, Indonésia, Emirados Árabes, etc. Se você olhar os BRICS,
China não é o melhor momento entre Estados Unidos e China de negociação. Rússia, quer botar dinheiro lá? Be my guest. Não sei se é o momento interessante de botar dinheiro na Rússia. É, e Índia, ela tem um problema do aculturamento, da linguagem, do fuso horário, etc. Então, existe o conceito do nearshore, que o nearshore é o momento do Brasil. Se você entender que o Brasil está a um fuso horário de -1 ou -2 horas dos Estados Unidos, se você entender que o aculturamento é ocidental, então nós temos desejos, formatos, pensamentos muito semelhantes aos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos é muito similar a forma. O Brasil consome muito Estados Unidos, então tem vezes que você vai a bairros. Eu sou do Rio de Janeiro, você vai a bairros do Rio de Janeiro, você não sabe se você está realmente no Rio ou se você está em Nova York. Então, assim, pensa que é o momento desse país, e os Estados Unidos não têm preconceito com competência. Não existe preconceito com competência. Eu tive a oportunidade de trabalhar e viver em outros países. Vivi na França, onde lá eu precisava me validar sempre, porque eu era um brasileiro tomando emprego bem remunerado de um francês. E aqui nos Estados Unidos eu nunca tive esse problema se eu fosse competente. Então, um brasileiro competente, um empreendedor competente, um empresário competente, ele não tem problema de crescer nos Estados Unidos. O americano dá boas-vindas. Tratou e criou um impacto positivo financeiro no mercado americano. O americano te estende um tapete vermelho, porque você vai gerar empregos, vai gerar divisas, vai gerar uma série de coisas. Então, não se acanhe de ser brasileiro, crescer e expandir no território americano. Você vai ser bem-vindo. Competência aqui, ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem estabilizada aqui. Então, o meu conselho é aproveite a oportunidade que o Brasil e os Estados Unidos têm semelhanças, que se você vier para cá legalmente, você não vai ter problemas. E se você vier para cá de forma competente, o seu produto, sua tecnologia, seu serviço vai ser muito bem-vindo. Acho que essa é a dica principal. Competência aqui, ela é muito bem recebida. Correto, Pedro? 100%, cara. Fechou com chave de ouro. Muito bom. Bom, agradeço ao Pedro, agradeço ao Marcelo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um webinar em conjunto com a equipe da Drummond. Agradeço ao Lucas por todo o suporte operacional, Regina por ter esse trabalho brilhante para a inclusão nesse webinar. E com isso a gente encerra a primeira fase dos webinars em conjunto do Select SA com a Drummond, para que a gente possa preparar para a conferência que ocorrerá nos dias 26 e 27 de janeiro, agora no comecinho do ano. Lucas, passo para ti a palavra de volta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André, Regina, Pedro e Marcelo. Pessoal, o link para vocês se inscreverem, tanto na edição de Curitiba quanto São Paulo do Select USA 2026, está no chat. Vai também via e-mail para quem se inscreveu aqui no webinar e está acompanhando ele ao vivo. Também vocês vão ficar sabendo das datas dos dois próximos webinars que terminarão essa série de warm-up para a Conferência Select USA 2026. Mais uma vez, obrigado à audiência de todos vocês. Obrigado, André, pela parceria de sempre, Regina, Pedro, Marcelo. Em nome de toda a Drummond Advisors, eu desejo para vocês boas festas. Sigam com a gente, sigam as redes sociais da Drummond, @Drummond Advisors. Por lá vocês vão ter muito conteúdo de qualidade e também é, vão ser avisados de quando vai ser a conferência, dos próximos webinars e muito mais. Um forte abraço, um bom resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.